Há poder no nome de Jesus, amém? E o convite nesta manhã é refletirmos diante de um texto que Jesus Cristo traz um alerta para nós. É um texto muito atual para nós. E por muitas vezes nós somos acometidos com uma necessidade, uma angústia, um imediatismo de querer saber qual é o nosso chamado. Nós estamos vivendo uma geração que ela é apaixonada por descobrir qual é o seu chamado. E elas ficam querendo saber qual é o seu propósito. Para que, afinal de contas, eu estou aqui? Por que eu estou nesse tempo? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade? Senhor, para que o Senhor me chamou, então, para essa obra? Muitas vezes a gente tem 10, 15, 20 anos de evangelho. E a gente faz essa pergunta. Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me quer aqui nesse tempo? Mas existe uma pergunta que muitas vezes passa imperceptível. E a maioria das pessoas não fazem. Na verdade, a pergunta seria: como eu tenho respondido ao chamado que Deus me fez? Como será que eu tenho me comportado diante desse convite que Deus já me fez? E eu passo toda uma jornada querendo saber qual é o meu chamado, para que eu tenho aqui? Talvez seja esse o maior problema dessa geração. O problema da igreja tenha sido essa carência, essa necessidade de descobrir o seu chamado e se esquecendo de responder ao chamado, ao convite que Jesus já fez para nós. E é exatamente aqui que Jesus ele nos surpreende. Jesus ele tem a sua pedagogia, ele tem a sua forma de falar com a gente. E quando Jesus começa a falar sobre a sua volta com os discípulos, ele não elogia quem descobriu o seu ministério. Ele não começa a falar sobre a posição de destaque que os apóstolos ou os discípulos tinham naquela ocasião. Ele não fala sobre aqueles que tiveram maiores responsabilidades enquanto ele estava com eles. Não, muito pelo contrário. Talvez, se nós olhássemos através das nossas lentes como Jesus deveria se comportar com os discípulos, talvez a conversa fosse mais ou menos igual a essa. Talvez ele chegasse e dissesse assim: Mateus! Ô Mateus! Ah, Mateus, parabéns. Você descobriu o seu chamado, Mateus. Você deixou de cobrar impostos, você agora vai ter a responsabilidade de escrever o evangelho e vai ter o seu nome. Parabéns. Talvez ele chegasse até o homem e dissesse assim: Pedro! Ah, Pedro! Ô filho, parabéns! Você é um grande homem! Você é o líder desse grupo, cara! E sabe de mais uma coisa? Você, Pedro, tem uma influência que outros reconhecem. Parabéns, Pedro. Ô, João! João! Ô, filho! Ah, filho, parabéns. Você será reconhecido como o discípulo amado. Ah, meu filho. Será incumbido a você a responsabilidade de ter a revelação, o Apocalipse. Você vai receber a revelação diretamente do Pai. E também você vai ter a responsabilidade, filho, de reescrever 5 livros do Novo Testamento. Parabéns. Talvez se a gente olhasse pela ótica, essa conversa com Jesus seria mais ou menos assim. Onde a gente vive com a necessidade de receber reconhecimento, de ser valorizado, de dizer: ah, Gibson, que bom que ao longo desses anos você contribuiu aqui na PIB Jardim das Palmeiras como pastor. Rosana, que bênção ter você aqui como educadora religiosa. Afinal de contas, você estudou, foi para o seminário, que bom. E a gente vive com essa necessidade de ser reconhecido por um chamado hipotético que está em nossas mãos. Quando, na verdade, Jesus nunca focou nisso. Jesus nunca teve esse tipo de conversa com os seus discípulos. Na verdade, o foco de Jesus nunca foi em quem descobriu o seu chamado.
Na verdade, o foco de Jesus foi para quem permanece fiel até o fim. Então ele, para exemplificar isso, ele conta uma história. Jesus, ele tem as suas formas de ensinar. E ele conta uma história de 10 jovens. E essas jovens, elas receberam um convite para uma festa. E elas estavam lá, sabiam o que precisava fazer, mas apenas 5 delas entraram nessa festa. Então surge uma pergunta que conduz essa mensagem para nossas vidas. O que, afinal de contas, fez a diferença para que 5 delas entrassem e outras 5 não entrassem? Porque elas receberam o mesmo convite, Elaine. Elas tiveram o mesmo noivo. Elas foram convidadas para a mesma festa. A oportunidade foi a mesma que elas tiveram. Todas as 10 tiveram o mesmo estímulo, Vandice. Mas acontece que a resposta foi completamente diferente. É por isso que essa manhã, o tema que salta aos nossos olhos nessa mensagem não poderia ser outro. O tema dessa mensagem é: o que te define aqui na terra não é o teu chamado, mas a tua resposta. Qual tem sido a sua resposta ao convite que Deus já fez para você? Ao encontro que Deus já teve com você? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. E eu queria que você lançasse seus olhos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós iremos caminhar sobre esse ensino de Jesus para nós. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam ao encontro dele! Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Essas são as palavras de Jesus no início do seu ministério? Não. Essas palavras foram ditas por Jesus poucos dias antes da cruz. Poucos dias antes do maior flagelo já visto. Estamos diante de um grande discurso registrado por Mateus, os discípulos haviam perguntado para ele sobre o futuro. Quais seriam os sinais da volta de Cristo? E como seria a consumação dos tempos? E Jesus começa a falar sobre os sinais, os rumores de guerra,
sobre os falsos cristos, sobre os falsos ensinos, sobre as tribulações. E Jesus começa a explicar quais seriam os indicativos para a volta de Jesus. Mas o que era mais importante diante do que Deus estava falando através de Jesus Cristo era quando isso acontecerá. A verdade é que a pergunta correta seria: como deve viver quem espera pela volta do Rei? Como que deve ser o meu comportamento enquanto eu estou aguardando a volta dele? E Mateus 25, ele não foi escrito para aguçar ou responder a nossa curiosidade sobre o futuro. Mateus 25, ele foi escrito para confrontar-nos com relação à nossa fidelidade, com relação ao presente que nós temos. Como é que está o meu comportamento diante ao ensino de Cristo, ao legado que Jesus deixou aqui através da sua morte na cruz, ao convite da redenção? Como é que eu estou me comportando? E Jesus, ele não está aqui querendo dizer para você a receita do bolo, como que muitos de nós que estamos na caminhada da fé, muitas vezes nos deparamos. As guerras estão aí. Ó, Jesus está voltando. Filho matando pai, mãe, papai matando filho. Isso aí está se aproximando, hein? Está se aproximando. E às vezes a gente usa esse artifício para acusar a vida de alguém que ainda porventura não reconheceu Jesus como seu Senhor e diz: olha, Jesus vai voltar. E aí, tá vendo os rumores de guerra? E você usa essa informação como barganha, como se você fosse o suprassumo da santidade. Jesus, ele aqui nessa passagem, ele define para nós, ou redefine, que não é apenas o privilégio de ser convidado. Não é apenas o privilégio de sermos chamados para as bodas do Cordeiro. Não é isso. Diz muito a respeito de como nós iremos enfrentar a jornada do esperar. Como nós vamos enfrentar a jornada do eu estou aguardando a promessa de Deus se cumprir. E antes da gente caminhar por essa parábola fantástica, eu queria dizer para você por que Jesus escolheu exatamente falar sobre a volta dele, exemplificando sobre um casamento. E ele estava lá ensinando, e diante dessa parábola, ele ensina a cada um de nós sobre a figura do casamento. E quando a gente lê esse texto, talvez alguns detalhes passem despercebidos, afinal de contas, é um texto que foi escrito no primeiro século, com o olhar de quem está lendo no século 21. E a gente usa as nossas figuras sobre o casamento atuais, o que nós entendemos sobre o casamento de agora. Não é assim? Só que, na verdade, Jesus estava ensinando para pessoas que conheciam o casamento judaico. O casamento naquela época tinha alguns elementos, tinha algumas etapas. E eu queria que você lançasse seu olhar agora para a ótica do casamento daquela época. Em primeiro lugar, existia um compromisso entre as famílias. Um acordo formal que era estabelecido entre a união dos noivos. E depois, a segunda etapa, vinha o período do noivado. E, embora já tivesse um compromisso já estabelecido entre os noivos, entre a família, o noivo ele voltava para a casa do seu pai para preparar um lugar. E esse lugar era onde ele ia viver com a esposa dele. E aí, enquanto isso acontecia, enquanto o noivo estava lá trabalhando, organizando tudo, a noiva ficava só aguardando. Só aguardando o noivo vir. E o terceiro grande elemento de um casamento judaico era que, por fim, chegava o grande dia.
o dia do casamento. E o noivo era acompanhado por seus amigos. Aí vinha todos os seus amigos, todos os seus convidados, e era como se fosse uma espécie de um cortejo. E todo mundo vinha com o noivo, e todo mundo vinha acompanhando ele, até a festa do casamento. Mas o detalhe é que ninguém sabia exatamente a hora em que o noivo ia chegar. E a expectativa fazia parte da celebração. Então, as pessoas faziam, nossa, é um momento que o noivo vai vir. Eita, será que ele vem agora? Será que o noivo vem? Isso fazia parte da cerimônia. Hoje, a gente fica esperando quem? A noiva, né? Eita, a noiva. Mas não era assim, o casamento judaico era diferente. Era o noivo que era guardado. E é exatamente essa cena que Jesus utiliza nessa parábola. As 10 virgens desta parábola não é a noiva, não são a noiva. Essas jovens aguardavam a chegada do noivo para essa festa que elas haviam sido convidadas. E por muitas vezes a gente pensa que as 10 virgens é a noiva, né? Na verdade não é, são convidadas da festa. E perceba a genialidade de Jesus nessa parábola. Porque ele pega absolutamente uma situação comum e ele faz com que os seus ouvintes sejam imersos naquele contexto e transformem em uma das lições mais profundas da vida cristã. Perceba que, no fundo, essa parábola ela não é sobre casamento. Essa parábola é sobre espera. Não é sobre uma cerimônia que Jesus está aqui falando, como que vai ser a festa. Não, não é sobre isso. Na verdade, é sobre a preparação. E não é sobre descobrir a hora que o noivo vai chegar e qual que são os elementos para que a gente fique esperto, né? Fique preparado. Não é sobre isso. É sobre como devemos viver enquanto ele não chega. É sobre isso que essa parábola diz. Então, meus irmãos, é por isso que Jesus não começa mostrando quem são as prudentes e quem são as nécias. Quando ele começa a contar essa parábola, ele não se preocupa com isso. Ele mostra aquilo que todas tinham em comum. E aqui nasce uma primeira pergunta para nós refletirmos. O que todas aquelas jovens tinham em comum, então? Para serem convidadas. Por que será que elas foram convidadas? O que elas tinham em comum? E Jesus responde já de cara no primeiro versículo. Veja o que o versículo diz. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Perceba aqui nesse primeiro momento que Jesus ele não destaca as diferenças. Jesus ele não começa a falar sobre quem eram essas virgens. Ele não pergunta quem é que carregava a lâmpada, quem não carregava. Ele simplesmente convidou. Ele entendia que todas saíram ao encontro do noivo. Todas receberam o convite e todas foram ao encontro do noivo. E todas elas estavam com a mesma expectativa. Eu tenho certeza que se todos aqui na plenária fizessem assim, quem está com expectativa sobre a volta de Jesus? Levante a mão. 100% levantaria a mão. Independente da sua vida com Deus, eu tenho certeza que você levantaria a mão e dizia, eu tenho expectativa da volta de Cristo. Afinal de contas, você se denomina um cristão? E Jesus ele faz isso de propósito. Ah, Jesus é muito safro. Porque antes dele revelar quem eram as prudentes, ele queria destacar que aparentemente todas elas eram iguais. Todas são iguais. E aqui tem uma lição que
salta aos nossos olhos na Escritura. Uma fé verdadeira nem sempre pode ser identificada apenas por aparência. Talvez você tenha aparência de servo. Talvez você tenha aparência de uma mulher de fé. Mas você não é essa pessoa. E isso ensina pra gente algo muito sério. Que é possível caminharmos ao lado de pessoas que frequentam a mesma igreja, que ouvem a mesma mensagem, que cantam os mesmos louvores, que participam dos mesmos cultos e ainda assim possuem realidades espirituais completamente diferentes. Essa é uma das marcas do Evangelho de Mateus. Jesus já havia falado anteriormente sobre o joio e o trigo. Jesus já havia ensinado para os discípulos sobre os dois construtores. Jesus já tinha falado acerca dos dois irmãos. Você lembra das parábolas, das histórias de Jesus? E essa sempre foi a identidade de Jesus. E olhe, sempre vão existir pessoas que aos olhos humanos parecem ser iguais. Mas Deus nunca olha apenas para aquilo que nós vemos. Deus olha para o coração. E quando eu penso nisso, na minha mente já vem o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Talvez você queira demonstrar uma figura segura, confiante. Talvez você queira mostrar para as pessoas que você é impenetrável, inviolável, que você tem as respostas, e que você caminhou ao longo da jornada e que você nunca desfaleceu, que a sua fé está em dias, que você tem segurança, que você confia em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mero engano. Na jornada acontecerão altos e baixos. E essa é a beleza do Evangelho. Quando você lê a palavra e o texto não salta para os nossos olhos, quando você ora e as suas orações parecem não ser ouvidas, quando você clama pela presença do Espírito Santo e você não sente, mas você permanece. Samuel, nesse texto, ele olhava para Eliabe. Mas Deus olhava ao coração de Davi. Samuel via a aparência. Mas Deus via o coração. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui hoje. Ele não está ensinando sobre o reino de Deus. Ele está ensinando que o reino de Deus não começa pela aparência. Começa pelo coração, igreja. E talvez aqui seja a primeira grande confrontação que temos com essa parábola. Nós vivemos em um tempo que somos facilmente impressionados pelo exterior e damos valor a isso. Reconhecemos um grande ministério ou um chamado de alguém apenas pela eloquência dessa pessoa. Essa pessoa que tem uma eloquência, que sabe falar, articular bem as palavras, ou até mesmo pela sua posição que ocupa, ou pelo seu conhecimento teológico, ou a forma como você consegue reunir a habilidade que você tem com as pessoas, pela sua influência.
Nós estamos acostumados a reconhecer um verdadeiro chamado dessa forma. Mas Jesus começa essa história dizendo para nós, antes de olhar para aquilo que diferencia essas jovens, perceba que todas receberam o mesmo chamado. Todas receberam o mesmo convite. E aqui nasce a verdade dessa mensagem. O chamado é comum a todos. O chamado de Deus é igual para todos. Não existe maior ou menor no reino de Deus. Nenhuma dessas jovens podia dizer que ficou de fora da festa porque não foi convidada. Nenhuma daquelas jovens podiam dizer que receberam menos oportunidades. Nenhuma daquelas jovens podiam dizer que a culpa foi do noivo. Não. O convite foi o mesmo. Você recebeu o mesmo convite de Jesus. A diferença não está no chamado. A diferença começa a aparecer na resposta que você dá a esse convite. E é exatamente por isso que nessa manhã essa parábola faz tanto sentido para nós. Porque o que te define diante de Deus não é apenas o fato de você ter sido chamado, meu irmão. O que te define diante de Deus é a maneira como você responde a esse chamado, a esse convite que o Senhor te fez. E até aqui, pastor, tudo parece ser igual. Até aqui, o convite foi o mesmo. Mas Jesus não conta essa parábola para mostrar aquilo que todos conseguem enxergar. Ele conta essa parábola para revelar para nós aquilo que ninguém consegue ver. E é exatamente nesse momento que nasce uma segunda pergunta. Afinal de contas, onde foi que começou a diferença dessas jovens? O que foi que aconteceu? Versículo 2 ao 4. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite, óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas com elas. Agora Jesus começa a abrir uma janela dentro da história. E essa janela começa a mostrar algo que ninguém estava vendo. Jesus ele começa a revelar que a diferença nunca esteve na lâmpada que elas estavam carregando. A diferença estava na provisão que elas tinham. Porque todas tinham lâmpadas. Mas somente 5 delas tinha reserva de azeite. E o que me chama a atenção é que o mais interessante é que Jesus nem sequer descreve a aparência das jovens. E a gente é muito assim, né? Visual. Ah, será que era uma loira, uma morena, uma alta, uma baixa, uma se vestia bem, uma era da classe média, uma era da classe baixa, uma participava do Ministério de Jovens, outra era pastora, outra era diaconisa, outra era da área de finanças, outra participava de um grande ministério, era líder de um grande projeto. Jesus não prestava atenção nisso. Ele não olhava para a roupa dela, não olhava para a idade, para a beleza, para nada. Jesus ele começa a concentrar toda a sua atenção nesse momento aqui para um único detalhe, o azeite. Mas por que Jesus fala assim? Por que Jesus se preocupou em contar que era o azeite que faltava? Porque o que Jesus está ensinando aqui para a gente, igreja, é que aquilo que sustenta uma vida
não é necessariamente aquilo que aparece. Não é necessariamente aquilo que está visível. Afinal de contas, a lâmpada era visível. Mas o azeite estava escondido. E muitas vezes na vida cristã é exatamente assim. As pessoas enxergam o ministério. Ah, que bênção! Que ministério poderoso! Mas não vê a vida de oração. As pessoas, elas olham a eloquência. Nossa, como ele fala bem, como ele é articulado. Tem hora que eu não consigo nem acompanhar porque ele fala tão. Não é assim? Tem pessoas que embrulham a cabeça da gente com tanta informação, né? Pois é, mas não conhece a intimidade com Deus. As pessoas veem a atuação pública, veem como é que essa pessoa é na sociedade. E aí eu dou um gabarito para ela, se ela é boa ou ruim por conta disso. Mas desconhece a devoção particular. Desconhece o secreto. Desconhece a intimidade que você tem com o paizinho. Não sabem a sua intimidade com ele. E como é bom você lançar sobre ele toda a sua inquietação. Como é bom você dizer, pai, eu me arrependo. Como é bom chegar até Deus e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está aí. E a culpa é minha por eu não estar te sentindo. A culpa não é do Senhor porque o Senhor me convidou. Talvez eu não esteja sendo prudente o suficiente. E é por isso que Jesus leva o nosso olhar para dentro da vasilha dessas jovens. Porque o reino de Deus nunca começa no exterior. Ele começa aqui dentro, no interior. E agora aqui a gente precisa ter muito cuidado para não dizer que aquilo que o texto não está falando. E eu quero reservar esse momento para te fazer entender o que eu já ouvi em muitos púlpitos, em muitas ministrações. E ao longo da história da igreja, muitos identificaram esse azeite diretamente com o Espírito Santo. Essa interpretação até tem muitos bons argumentos. Tem muitas pessoas piedosas, homens de Deus, que ministram defendendo essa tese. Contudo, perceba que Jesus ele não explica esse símbolo. E quando Jesus escolhe na sua palavra não explicar um detalhe específico de uma parábola, a nossa responsabilidade é não ir além do texto. Então, o ponto principal aqui dessa parte do texto é não identificar o azeite. O ponto principal aqui é perceber que as prudentes possuíam aquilo que era indispensável para permanecer até a chegada do noivo. É sobre isso que Jesus está ensinando. E essa é a diferença, meus irmãos. Presunção e prudência. Sabe o que é isso? As nécias, elas presumiram que aquilo que elas tinham na vasilha dela era suficiente. Ah, eu acho que vai dar. Mas as prudentes se prepararam para uma espera que poderia ser muito longa. E aqui tem uma verdade que eu quero compartilhar com vocês. A fé verdadeira sempre se prepara para perseverar. E eu fico aqui imaginando. Enquanto aquelas jovens aguardavam o noivo,
ninguém percebia quem havia levado mais ou menos azeite. Nós estamos aqui, ninguém sabe quem é que tem mais ou menos azeite. Simplesmente estamos juntos. Ninguém sabe aqui como é que está a sua intimidade, a sua prudência, se você tem presumido algo ou você está sendo prudente, se cuidando, mantendo o seu altar diante de Deus. Porque, afinal de contas, era uma realidade invisível. Nós não poderíamos identificar. As prudentes não saíram anunciando: ei, gente, eu tenho azeite aqui, tá? E é o suficiente. Ninguém chega aqui na igreja: ei, olha, vocês não fizeram vigília? Eu estou aqui, ó, 12 horas com meu joelho no chão, orando por vocês. Ninguém chega aqui dizendo isso. Ei, eu estou aqui lendo, viu? Eu vou para o meu secreto, eu leio a palavra de Deus, eu oro, eu tenho uma vida de santidade, eu me desvio do mal, eu me revisto da armadura de Deus. Ninguém sai dizendo isso. Ninguém sai dizendo que tem lâmpadas mais ou menos cheias. Você já ouviu alguém dizendo isso? Se a pessoa está dizendo isso, ela já está vazia. Porque a prudência, ela é silenciosa. O preparo é silencioso. E é por isso que alguém disse uma frase, ela não é minha, e eu quero dizer para você na íntegra. Prudência é obedecer hoje a uma necessidade que só será percebida amanhã. Isso é ser prudente. É você perceber que você precisa cuidar agora para não ter um mal maior. É melhor prevenir do que... Ah, sabia que vocês iam lembrar dessa frase. É isso aí. As prudentes, elas não estavam preparadas porque o noivo havia chegado. Elas estavam preparadas porque elas acreditavam que ele ia chegar. Essa é a essência da fé, meu irmão. Essa é a essência que nos move todos os dias. Prepare-se hoje por causa da promessa que ainda não se cumpriu. Se prepare. Acredite. Confie. A sua hora vai chegar. A promessa vai se cumprir. E talvez aqui seja a primeira pergunta que essa parte da parábola faz para nós. O que tem sustentado a sua caminhada com Cristo? Quando ninguém está olhando. Certa vez eu estava no supermercado e a balconista estava passando as minhas compras e eu vi escrito uma tatuagem no pulso dela. E aquilo me chamou muita atenção. E eu disse, isso dá um sermão. Porque ela tinha assim, quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando ninguém vê? Porque aquilo que sustenta uma vida espiritual raramente é aquilo que recebe aplauso. É o secreto, é a comunhão com Deus, é a palavra, é a perseverança. E isso não recebe aplauso. Ninguém vai chegar perto de você e dizer, nossa, como você está lendo a Bíblia? Nossa, como você está orando, filha. Uau, como é bom saber que você está perseverando, hein? Ninguém vai fazer isso. E é aquilo que Deus vê e ninguém mais vê. Deus vê os desafios que você tem. Deus vê as lutas que você passa. Deus vê os sacrifícios que você promove todos os dias para se manter de pé diante de Deus. Quando o mundo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Não é assim?
As circunstâncias vão dizer, pare. Os efeitos vai dizer, muda de rota. Os resultados vão dizer, desista. Mas existe uma voz lá dentro que faz, persevere. Continue. E até aqui existe um detalhe, né? Porque a diferença já existia, mas ainda ela não tinha sido revelada. As prudentes tinham azeite, as nécias não tinham, mas ninguém percebia a diferença. Então Jesus, de maneira muito inteligente, ele introduz um elemento inesperado na história. Jesus agora, ele coloca o tempo. E ele diz que é exatamente o tempo de espera que revela aquilo que até então permanecia escondido. Versículo 5 em diante. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E eu quero chamar a sua atenção, igreja. Uma expressão que passa despercebida enquanto a gente lê essa promessa de Deus. E tardando o noivo. E tardando o noivo. Jesus, ele poderia ter contado a história de um noivo que chegou na hora certa. Jesus, ele podia ensinar os discípulos e dizer, olha como foi rápida a espera. Jesus podia ter feito dessa forma. Mas ele não fez. Ele fez questão de dizer, o noivo demorou. E essa demora, ela não é só um detalhe da parábola. Ela faz parte da mensagem. Porque a demora é o cenário onde a prudência é revelada. É no cenário de demora que Deus, ele consegue separar aqueles que estão de pé diante de Deus daqueles que desistem diante da jornada. Porque enquanto tudo parece ser rápido, é muito fácil. Porque quando é rápido, quase todos parecem estar preparados. Imagine só a gente dizer assim, ei, daqui a 5 minutos, Jesus vai voltar. O próprio Espírito Santo veio aqui e disse pra gente que é certo, daqui a 5 minutos. Eu tenho certeza que em 5 minutos está todo mundo tentando acertar as contas com Deus. Porque ia saber a hora que ele ia chegar. Enquanto a resposta vem logo, quase todos permanecem firmes. Enquanto a oração é respondida imediatamente, é fácil continuar esperando. Ah, como é bom, Senhor, abre uma porta de emprego, segunda-feira recebo uma ligação. Ei, tem um emprego aqui para você. Glória a Deus, como é bom servir a Jesus. Mas como é difícil orar e dizer, Senhor, me ajuda. Eu preciso sustentar minha família 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e a porta de emprego não vem. E aí? Vai perseverar ou vai desistir? Vai confiar ou vai abandonar a fé? Vai ser prudente? Tem azeite aí? Tem relacionamento com Deus? Está preparado para esperar? Ou você presume que as coisas vão resolver-se no seu tempo? Pois é. A verdade é que uma verdadeira fé não é provada no entusiasmo do começo. Ah, quando a gente está no primeiro amor,
O começo é fabuloso. Permanecer de pé é maravilhoso. Mas ela é provada na perseverança da espera. Eu quero ser reconhecido diante de Deus porque eu esperei, porque eu fui prudente, porque eu mantive azeite na minha lâmpada. Eu estava preparado, eu disse, Senhor, eu vou continuar, eu vou ficar firme, enquanto está aqui doendo, mas eu vou sangrar, mas bendito seja o nome do Senhor. E observe outro detalhe, Jesus, ele diz que todas dormiram. As prudentes também dormiram. As preparadas também dormiram. Isso é muito importante. Durante muitos anos eu ouvi sermões que diziam que o sono representa um esfriamento cristão. Que enquanto essas jovens dormiram, era um momento que as pessoas estavam frias espiritualmente. Mas o texto ele não permite essa interpretação. Se fosse assim, as prudentes também estavam condenadas a não estar na festa como noivo. E não foi isso que aconteceu. Jesus ele não está condenando o descanso. Ele está mostrando que a diferença entre eles não estava no sono, estava no preparo. Enquanto as prudentes elas descansavam preparadas, as nécias descansavam presumindo que o azeite que elas tinham dava. E como é bom você descansar nas asas do Onipotente e saber que você está seguro lá. Na sombra do Onipotente eu descanso. Porque eu estou preparado. Então, chega meia-noite. O texto vai dizer que um grito ecoou na escuridão. Eis o noivo! E pela primeira vez, aquilo que estava escondido aparece. A meia-noite ela não criou diferença entre as jovens. De meia-noite, não foi a meia-noite que criou. Na verdade, ela apenas revelou a diferença que existia entre elas. Essa é uma verdade que ultrapassa a parábola. Ela alcança toda a nossa vida cristã. As crises, elas não criam a nossa fé. Elas revelam a nossa fé. As lutas não produzem o nosso caráter. Elas revelam o nosso caráter. As demoras de Deus não destroem um discípulo verdadeiro. Elas revelam onde a sua esperança sempre esteve. E é por isso que as prudentes estavam em desespero. É por isso que as nécias estavam em desespero e as prudentes estavam tranquilas. Porque elas já haviam se preparado para a possibilidade de uma longa espera. Preste atenção em algo muito importante. Enquanto as nécias estavam esperando o noivo a qualquer momento, as prudentes estavam preparadas para ele a todo momento. Parece a mesma coisa, mas não é.
Esperar a qualquer momento pode produzir ansiedade, enquanto está preparado a todo momento, produz perseverança. Há pessoas que vivem de momentos espirituais. Ora eu estou muito forte, ora eu estou muito fraco, ora eu estou entusiasmado, ora eu não estou tão assim. Mas Deus nos chama para uma vida espiritual. O convite de Deus nessa manhã é dizendo que nós precisamos estar com uma vida espiritual. E talvez seja exatamente por isso que Jesus contou essa parábola para eles. Porque ele sabia que haveria uma geração que até ia começar bem, mas ia se cansar por conta da demora. Uma geração ia até se empolgar, mas ia perder o fôlego com o passar dos anos. Uma geração que ia se apaixonar de imediato. Mas despreparada para perseverar. Nós vivemos uma geração desse jeito hoje. Então Jesus ele nos ensina que vigiar não significa viver olhando para o céu todos os dias e dizer: Senhor, será que agora o céu vai se abrir? Será que agora abre? Opa! Opa! Vigiar significa viver hoje de tal maneira que a nossa vida continue pronta, preparada para o dia que ele voltar. E depois que o grito da meia-noite ecoa, não há mais tempo para improviso. E a gente viu isso aqui ontem, né? Quando o noivo chegou, o grito ecoou na meia-noite, não tem mais como improvisar. E agora? E agora? E agora? E é exatamente aqui que a parábola chega ao seu momento mais solene, mais marcante. Porque a chegada do noivo não cria uma nova realidade para a gente. Ela apenas confirma aquele que foi construído durante toda a caminhada. É sobre isso. Pensa assim, quando uma fila é pequena, todo mundo espera, né? Pequenininha, dá para esperar. Mas quando o tempo passa, você já começa a olhar para o relógio, a fila não parece andar, alguns vão desistindo e vão indo embora, né? Como é bom estar na Caixa Econômica esperando, porque a fila é 500, aí você olha, 200. Aí você tá lá, daqui a pouco chama 201, 202, 203, 204, porque a turma já foi embora. Aí 400, aí chama, aí vai. Opa, já pulou 200. E eu tô lá, perseverando. Aí 301, 302, 303, não vai ninguém, porque todo foi embora. Não é assim? Isso é perseverar. Tem uma galera que vai ficar no caminho. Mas você tem azeite na lâmpada. A demora de Cristo pode até parecer ser longa, mas ela vai revelar aqueles que decidiram preservar, esperar por sua chegada. E depois do grito da meia-noite, essa história ela muda completamente. Vamos ler, versículo 10. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Perceba que agora Jesus ele não diz que as prudentes correram mais, por isso que elas
chegaram antes do noivo fechar a porta. Jesus ele não fala que elas eram mais inteligentes, que elas eram mais eloquentes, que elas fizeram teologia, que elas participaram do seminário, que elas fizeram grandes feitos, que elas tinham grandes ministérios, que elas eram mais capazes, que elas tocavam maravilhosamente bem. Jesus não falou isso. O texto é muito simples. As que estavam preparadas entraram. Essa é a diferença. E temos uma verdade muito séria que precisa ser dita aí desde hoje. Existem decisões que só podem ser tomadas durante o tempo de espera. Enquanto você está esperando, é o momento certo de tomar decisões. Quando o noivo chega, então, não tem mais tempo para improvisar. Foi falado muito isso aqui ontem. Improvisar, dar um jeitinho, achar que Deus não está vendo. Ele conhece você antes de você nascer. E aqui Jesus ensina algo que a nossa geração precisa ouvir. Porque a gente está muito acostumado da geração, depois eu faço. Ah, depois eu oro. Ah, depois eu sirvo. Ah, depois eu me consagro. Ah, depois eu me arrependo. Ah, depois eu levo Deus mais a sério. Depois. Mas a parábola, ela nos lembra que existe um depois que nunca chega. Esse depois, ele nunca chega, porque o noivo chega antes. E perceba um grande detalhe aqui. O texto vai dizer, as nécias batem a porta dizendo, Senhor, abre-nos. No livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus traz esse ensinamento para nós. Ele vai dizer, nem todo que me diz, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que vem para a igreja, nem todo aquele que tem a capa de santidade, nem todo aquele que tem cargo, que tem ministério, que é pastor, que é ministro, vai ser chamado de filho diante de Deus. Nem todo aquele que se chamar Senhor, herdará o reino dos céus. Eles conheciam o nome do noivo, mas não possuía relacionamento com ele. Um dia você estará frente a frente com Jesus e ele vai dizer para você, vinde benditos de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do tempo. Ou você vai ouvir, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas como pode? Não vos conheço se ele me conhece desde o ventre da minha mãe? Então isso nos ensina que conhecimento não é relacionamento. Qual é o seu relacionamento com Deus? Você vive das migalhas de textos de pregadores que vêm aqui, ministram a palavra, explicam um pouco sobre o texto sagrado? Ou será que você tem a sua intimidade com Deus? Será que você tem se entregado ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Oh Deus, me ajuda, eu me arrependo. Eu quero me converter dos meus maus caminhos. Eu quero me humilhar na presença do Senhor. Eu quero te chamar de Pai. Eu quero descansar nas asas do Onipotente. Como é que está sendo o seu relacionamento com Deus? Bem, meus irmãos, depois de caminharmos por essa história, depois de percebermos que Jesus ele nunca quis responder apenas uma pergunta sobre o futuro. Na verdade, ele fez uma pergunta que é uma pergunta para cada um de nós. Como você
está esperando o noivo? Como que tem sido a sua espera? Porque no final dessa parábola, o que definiu aquelas jovens não foi a lâmpada que elas carregavam, não foi o lugar onde elas estavam, não foi o convite que elas receberam, mas foi a resposta que elas deram durante todo o tempo de espera. E nós começamos esse sermão aqui com uma pergunta: o que realmente define o homem diante de Deus? E agora vocês percebem que a própria parábola nos respondeu que no início dessa mensagem, essa pergunta de que o que realmente define uma pessoa diante de Deus, depois de você ouvir Jesus falando com você nesta manhã, que a resposta está diante de você. Não é sobre o ministério que exercemos. Não é sobre a posição que a gente ocupa. Não é a visibilidade que a gente tem. Não é o reconhecimento das pessoas. Não é a lâmpada que a gente carrega. O que nos define é a resposta que damos ao chamado de Cristo, enquanto esperamos pela chegada do noivo. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra encontre um lugar específico no seu coração nessa manhã. Deus abençoe.